Olá, hoje é sexta-feira, 14 de junho de 2024. O Grupo de Conjuntura está reunido para mais um podcast. Essa semana foi cheia de novidades aí na conjuntura econômica, tanto no plano real como no plano financeiro, né? Há momentos na economia em que eles caminham juntos, né? A economia real e o mercado financeiro, e há momentos em que eles divergem, como foi o caso dessa semana, né? Nós tivemos, por exemplo, no âmbito da economia real, no plano da economia real, os resultados do comércio varejista, dos serviços e da indústria para o mês de abril, né? Portanto, já avançando no segundo trimestre do ano. O primeiro trimestre foi um resultado muito bom do PIB, né? E este primeiro mês do segundo trimestre continuou apresentando resultados bastante positivos, tanto na produção como no emprego. Mas, comentando aqui a produção, o comércio varejista cresceu 0,9%, o quarto mês consecutivo de alta. Os serviços cresceram 0,5%. Essas taxas para taxa mensal são muito elevadas para a taxa mensal, né? E tanto comércio varejista como serviços crescendo nesse ritmo mostram um consumo das famílias também avançando. Então, a gente entrou ainda no segundo trimestre com a economia continuando avançando como vinha no primeiro trimestre do ano. No que se refere à indústria especificamente, foi o único dos três setores que apresentou um resultado negativo de 0,5%, mas quando a gente olha o dado na principal abertura que esse dado tem, a gente vê que a razão principal foi a indústria extrativa, que teve uma queda forte. Mas a indústria extrativa ela cai por razões, muitas vezes razões extraeconômicas, né? Razões ligadas, muitas vezes, a um problema qualquer de oferta, etc. Não, é, a indústria de transformação, que, aliás, é predominante dentro da indústria, ela sim reflete o que está de fato acontecendo com a economia, com o consumo, com a demanda, etc. A indústria de transformação teve uma alta, quer dizer, continuou subindo, aumentou 0,3 nesse primeiro mês do segundo trimestre, o que reflete ainda a continuidade de um crescimento que ela vem tendo. Então, quando a gente olha para a economia real, a gente vê uma economia que ainda está se movendo num ritmo bastante satisfatório. Quer dizer, a gente sabe que nesse segundo trimestre vão aparecer daqui a pouco dados um pouco piores por conta do efeito da tragédia do Rio Grande do Sul, né? Mas isso aí é uma coisa pontual. Entra num mês ou dois e depois isso aí desaparece da série, né? Então, a gente olha e vê a economia real assim. Quando a gente olha para o mercado financeiro, sobretudo, quer dizer, a gente vê uma deterioração que já vem vindo há algum tempo, pelo menos um mês, mas nesta semana em particular, houve um abalo grande no mercado financeiro, nos indicadores financeiros, com alta do dólar, alta dos juros futuros, com queda das bolsas, né? Então, o dólar alcançou aí o nível chegou a bater em 5,40, um pouquinho mais até. Hoje, na hora que nós estamos aqui gravando esse podcast, estava a 5,38, o que já é um nível, deixou muito para trás aquele patamar inferior a R$ 5. Então, está 8% acima dos R$ 5. A Bolsa também abandonou aquele nível dos 130 mil pontos, ou um pouco mais, e está abaixo dos 120 mil pontos. Então, a gente vê essa deterioração nos indicadores financeiros e que essa semana se agravou bastante, não só pela conjuntura internacional, mas quando a gente olha o Brasil em comparação com outros emergentes, a deterioração foi muito maior no Brasil.
E isso certamente está associado a eventos e a percepção do mercado sobre o que está acontecendo na área fiscal, sobre as perspectivas da situação fiscal do país, né? Então, isso aí realmente acabou assustando os observadores, o governo em particular. E ontem mesmo já veio uma, digamos assim, uma resposta, né, na forma de uma declaração aí conjunta aí do ministro da Fazenda, do Haddad, e da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, mas o Haddad, em particular, já dizendo que seria necessário rever todos os tipos de gasto, né? Que realmente agora tinha que focar nisso, etc., que é um reconhecimento, isso é um reconhecimento de que a estratégia que até agora vinha sendo posta em prática, que era a estratégia de tentar resolver a questão fiscal e levando tributos, atingiu um limite, né? Um limite muito inferior ao que o governo imaginava de início, né? Então, houve essa mudança agora no discurso, né? A gente vai ver proximamente os desdobramentos futuros aqui nas ações concretas em termos de política econômica, o que vai, de fato, mudar em relação a isso. Mas nós estamos agora assistindo a uma situação em que aparentemente está havendo uma mudança de enfoque. Se ela vai ser só, vai se restringir ao nível do discurso, ou se vai se converter também em medidas práticas, é o que veremos daqui para frente. Mas que houve essa mudança, houve, né? Então, tivemos. E isso aí chegou, pelo menos, nós estamos falando ainda, quer dizer, os acontecimentos mudam muito rapidamente aqui na conjuntura econômica do país, mas hoje deu uma. Quer dizer, não houve uma reversão importante da, da, da piora dos indicadores financeiros, mas houve uma pequena melhoria, uma acalmada, pelo menos, digamos assim. Vamos agora assistir aos próximos passos, né? Se a situação continuar se deteriorando dessa forma, teremos consequências aí no lado real. Por exemplo, essa alta do dólar, que já a essa altura já é significativa, pode ter impactos inflacionários. Lembremos também o dado que eu não mencionei aqui, mas que acabou de sair, que foi o dado do IPCA, né, da inflação, veio mais alta do que se esperava, né? A gente está sentindo já alguma pressão inflacionária que pode ter elementos de demanda aí, já que a inflação de serviços está subindo, né? Mas se a isso se soma aí essa piora do dólar, a gente tem um impacto na inflação, que é uma variável importante para a economia real. Por outro lado, se os indicadores financeiros piorarem, os juros subirem, continuarem subindo, juros futuros, nós temos juros de longo prazo, isso acaba também por comprometer uma das variáveis que tem sido a mais importante. Talvez, se a gente for olhar, é muito bom que a gente vê o consumo está crescendo, etc. Mas o que é importante mesmo para a gente pensar o futuro da economia é o investimento. E o dado de investimento no primeiro trimestre foi muito animador. E essa variável justamente é uma variável que pode ser afetada por uma eventual continuidade de aumento dos juros de longo prazo. Então, vamos ver como é que essa situação se desdobra. A gente ainda está assim, muito em cima dos acontecimentos, né? Essa rápida deterioração dos indicadores e a resposta que veio hoje ainda de uma forma um pouco vaga, mas é uma mudança de, de postura, né, de discurso,
Mas ainda não há nada de concreto em que isso aí vai, de fato, se traduzir. Mas então, diante desse quadro que nós temos aí se desenhando, eu queria saber aí ah, como é que o Lixe e a Margarida, como é que eles veem essa situação conjuntural brasileira. Olha só, Margarida, Francisco, então eu vou falar. Eu acho que primeiro tem uma colocação que eu gostaria de fazer aqui, que a imprensa está colocando mal a questão. É que não se trata de que não, o ajuste não pode ser só pelo lado da receita. Nós temos os dois problemas aí no arcabouço. O primeiro problema é, para que a meta de resultado primário zerada seja alcançada, este ano nós ainda continuamos dependendo de um aumento de receita de 168 bilhões de reais, que está longe de se vislumbrar, muito longe. Então, o problema continua. Esse problema é para garantir a meta de resultado primário, que é um problema. A outra questão se refere à segunda meta do arcabouço. Nós temos um teto de gasto primário que só pode crescer 2,5% acima da inflação. Então, é que não se trata de que chega de aumentar a receita, não. Para que as metas de resultado primário daqui para frente sejam atingidas, é preciso que a receita cresça continuamente, sim. E esse ano são 168 bilhões de reais. Quando a gente falou do segundo decreto de avaliação bimestral, a gente fez as contas, a gente mostrou nesse podcast que a perspectiva para o resto do ano disso se concretizar, esse valor, é mínima. Então, esse continua sendo um problema. Não é que a gente saiu, a gente não consegue aumentar a receita, então vamos revisar gasto. Não, não. A gente precisa continuar aumentando receita. Essa é uma primeira questão. A questão da revisão do gasto se coloca no contexto do teto do gasto primário, que isso não tem nada a ver com a meta. Isso é o teto do gasto. O gasto só pode crescer 2,5% acima da inflação. Então, nós também já colocamos aqui no nosso podcast, né? Se a gente somar a contribuição do aumento do despesa com INSS mais BPC, isso dá para este ano uma contribuição para o gasto primário, que só pode crescer 2,5%, de 2,1%. Então, o resto é para o resto, mas o resto é todo o outro, o resto do orçamento. Pessoal, subsídio, saúde, educação, investimento, custeio da máquina pública, tudo. Então, o problema é muito grave quando a gente olha essa segunda questão, essa segunda meta, né? Uma das possibilidades, e eu acho que o Haddad e a Simone Tebet foram muito bem no que eles colocaram, né? O discurso deles é o discurso que é, de fato, é uma agenda obrigatória que o Brasil tem. A gente tem que fazer isso. E eles praticamente elencaram todas as possibilidades de revisão, né? Agora, por exemplo, se o gasto com saúde e educação, mínimo que é constitucional hoje, 18% da receita de impostos e 15% da receita corrente líquida. Mudar, que vai ser difícil o Congresso aprovar, mas imaginemos que sim, né? Isso fica, esses gastos mínimos com educação e saúde do governo ficarem condicionados a um teto de 2,5% real, que é a regra geral, né? Então, esses dois gastos terão dado uma contribuição para o aumento da despesa primária de 0,4%. Se a gente pegar esses dois, saúde e educação, e somar com Previdência e BPC, eu já estourei o teto. Então, também não vai poder ficar só aí, né? É claro, tem que rever programas sociais, melhorar o foco deles, não há dúvida. Agora, reduzir a rigidez orçamentária. Do que a gente está falando aqui? É uma revisão profunda dos gastos obrigatórios. E aí uma reforma administrativa se coloca. Por quê? Porque o gasto com o pessoal tem uma participação na despesa primária de 18%. Isso ninguém fala, né? Na verdade, o governo tem aí uma série de concursos previstos, mesmo que o salário do funcionário público este ano não receba nenhum reajuste, você tem novas pessoas que estão trabalhando no serviço público, já por concursos já realizados. Então, essa folha está aumentando e tende a aumentar. Então, isso está na contramão daquilo que o discurso do ministro da Fazenda e da ministra do Planejamento. A segunda questão, uma nova reforma previdenciária.
a maior parte dos analistas que são especializados no tema já aponta essa necessidade. Por quê? Porque hoje nós temos uma previdência que está vinculada a duas questões. Uma demográfica. O envelhecimento da população brasileira está se dando a passos muito mais largos do que a gente imaginava, né? Nós, nas nossas estimativas, estamos incluindo aí um aumento do número de beneficiários, que é muito otimista, de 3% ao ano. Mas os dados já estão apontando para mais do que isso. No benefício da prestação continuada é muito mais do que isso. A população está envelhecendo. E segunda vinculação é o salário mínimo. Então, isso já tem algumas contas feitas por alguns analistas sérios que conhecem o tema, que a reforma da Previdência feita em 2019 já foi toda ela, terá sido toda ela anulada e compensada por essas duas indexações, vamos dizer assim, o salário mínimo com a nova regra e o número de beneficiários que está entrando no sistema de pensões e aposentadorias. Rever vinculações, que é uma terceira questão aí, quando a gente faz a discussão das despesas, né? O orçamento praticamente está todo vinculado, ou ao salário mínimo, ou ao PIB, o investimento está vinculado ao PIB, tem piso, ou às receitas, que é o caso de educação e saúde. As emendas parlamentares também estão vinculadas às receitas, às emendas parlamentares. Isso é uma coisa do arcabouço, né? Então, no fundo, a gente está falando de coisas aí que são tarefas muito difíceis, né? Mas que o Brasil tem um encontro marcado com isso, sim. Agora, a meu ver, algo que não foi falado e que é peça fundamental para explicar toda essa dificuldade é a lei do salário mínimo, né? Então, parece que o Planalto não há espaço para fazer uma revisão disso, mas se a gente pudesse fazer uma revisão dessa regra, torná-la uma regra mais aproximada do incremento da produtividade do trabalho. Porque você criar uma regra onde o salário mínimo é corrigido pelo PIB de 2 anos atrás, mais o INPC, né, está totalmente desvinculado da produtividade do trabalho. Então, talvez um PIB per capita, algo que amortecesse um pouco esse incremento do salário mínimo. Não custa dizer que essa regra ela tem implicações importantes nas contas públicas. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025 faz uma estimativa. Cada R$ 1 de salário mínimo a mais significa 388 milhões de reais nos gastos públicos. Além disso, se eu tenho uma regra de salário mínimo que eventualmente condiciona salários de mercado, onde não há vínculo com aumento de produtividade da mão de obra, isso se resolve nos setores específicos que conseguem, com elevação de preço, com mais inflação. Por que eu estou me referindo a setores específicos? Que a indústria está sempre sujeita à concorrência internacional. Então, para ela, é mais difícil repassar um aumento de salário desvinculado da produtividade, do aumento da produtividade da mão de obra, porque se ela subir muito o preço dela, ela se torna inviável. A competição do importado está aí. Setor serviços de consumo não está sujeito a isso. Os serviços são não tradables. Então, especialmente a inflação de serviços que vem daí e que está muito pressionada já, está rodando já 5% ao ano, então tem outras implicações além do gasto público. Agora, a revisão da regra do salário mínimo, o problema é que ele foi recentemente aprovado como lei, que não tem mais prazo para terminar. Então, essa sim seria uma bela discussão e que resolveria grande parte dessas vinculações e dessa questão. O teto da despesa é 2,5%, mas há uma série de despesas como INSS e BPC, que representa 47% da despesa primária total, que crescem a um valor, a uma taxa muito superior a isso. Isso torna inviável o orçamento, né? A consecução, o atingimento das metas. Então, o discurso dos dois ministros é muito bem-vindo, né? Agora, acho que tem uma questão central aí, que é a lei do salário mínimo. Era isso que eu queria colocar. Eh, eu gostaria de retomar um pouco o tema do Francisco Eduardo, colocou no começo, que são as pesquisas sobre nível de atividade que saíram relativas ao mês de abril, tá? Ou seja, estou olhando um pouquinho para trás, Margarida está tentando analisar um pouco o que podemos esperar, tá?
Mas só destacar alguns pontos, complementar um pouco a apresentação do Francisco Eduardo. Quando saiu o PIB do primeiro trimestre, teve dois destaques, não? O forte crescimento do consumo e uma recomposição dos investimentos. Tá? Eu acho que as pesquisas do mês de abril mostram isso, ou seja, continuam mostrando, é claro que já estão referente ao segundo trimestre, mas gostaria de qualificar um pouquinho mais. É claro que o consumo continua resiliente, ou seja, continua num patamar elevado, mas a gente já está olhando no mês de abril alguma moderação no crescimento do consumo. Por exemplo, na pesquisa do comércio, quando a gente olha o comércio varejista, a gente vê que o setor de hipermercados, supermercados ou de alimentos no atacado já mostram alguma moderação, não? Digamos, estariam entre as surpresas negativas. Ou quando a gente vai para a pesquisa mensal de serviços, a gente vê que os serviços prestados às famílias também caíram no mês de abril. Tá? Isso está mostrando que o consumo continua em um patamar alto, forte, mas já começa a ter alguma moderação. Tá? A pesquisa da indústria, não? A PIM, permite dar alguns destaques para essa recuperação do investimento. Como o Francisco Eduardo destacou, o destaque positivo foi o forte crescimento da indústria de transformação. Por exemplo, a indústria de transformação cresceu um pouco mais de 10% no último ano, não? Ou seja, de forma significativa. E aí tem destaques, especialmente, bens de consumo duráveis, que cresceram 5,6% no mês, e bens de capital. São setores que são mais intensivos em capital, estão muito associados, então, a esse aumento que a gente vê no investimento nas contas nacionais. Tá? Se a gente tivesse que dar algum comentário geral, então, é aquele ponto que o Francisco Eduardo destacou. O nível de atividade continua, no mês de abril, pelos indicadores que nós temos inicialmente, num patamar elevado, tá? Forte, mas a gente já começa a ver alguma moderação, especialmente no consumo das famílias, ou nas despesas que as famílias estão fazendo em alguns setores. Tá? Isso está associado muito a uma desaceleração cíclica que a gente já estava comentando. Tá? De qualquer forma, os analistas já estão começando a fazer previsões. Isso inclui, ainda não estão claramente os problemas do desastre que aconteceu lá em Rio Grande do Sul, mas o crescimento do PIB para este ano deve estar se aproximando a 2%. Tá? Então, devemos ter números que, para este ano, as melhores previsões devem estar por volta de 2%. Só para destacar, hoje saiu também o IBCBR, a gente olha também esse indicador. Quando a gente vê o que aconteceu, o acumulado em 12 meses, deu um pouquinho abaixo de 2%, 1,8%, está mostrando também, nesse sentido, um nível de atividade bom, mas em desaceleração. Tá? O que Francisco Eduardo destacou é que, a partir dessas previsões, uma possível revisão deve ser para baixo, não? Ou seja, quando Francisco Eduardo destaca que o mercado financeiro já começa a dar algum sinal de deterioração, com os indicadores, não? Com as condições financeiras se deteriorando, é muito associado à questão fiscal, como a Margarida tem colocado aqui. Então, um pouco é como que a gente está pensando de que, se tiver revisão, provavelmente vai ser para baixo, não? Ou seja, o risco de uma desaceleração um pouquinho mais forte do que a gente está pensando é maior que uma eventual recuperação, não, em relação ao que a gente está planejando. Tá? Esses seriam meus pontos. Muito Eu bem. queria Fala, acrescentar uma Margarida. questão que está me vindo aqui, que eu acho importante a gente trazer também para os nossos ouvintes. Essa revisão do piso constitucional de educação e saúde, ela está sendo tratada como uma coisa só. Então, vamos fazer essa regra para os dois. Mas eu queria chamar a atenção para um fato, que é a população brasileira está envelhecendo, então está precisando de saúde.
Eu sei que não é só colocar dinheiro no setor, é preciso mudar a gerência, melhorar a eficiência do gasto, tudo isso a gente sabe. Mas é claro, se você tem o maior número de pessoas que está precisando do sistema de saúde, porque o idoso precisa muito mais do que o jovem, né? Você vai ter que colocar mais dinheiro aí. Então, e educação, o contrário. Por quê? Porque a população brasileira está crescendo a uma taxa muito menor, né? Então, na verdade, eu gostaria que as pessoas, a sociedade começasse a pensar se eventuais revisões nesses dois gastos constitucionais, pisos constitucionais, que os dois gastos fossem tratados de forma diferenciada, porque a população brasileira está envelhecendo. E nós sabemos, né? Eu não fiz nenhuma análise detalhada sobre a eficiência do gasto no SUS, etc. e tal, que isso é para um especialista, mas a gente sabe que as filas se formam no SUS, que as marcações de cirurgia são muito lentas. Então, tudo é muito lento. E a população está cada vez utilizando mais, né? Então, acho que isso também deveria entrar no rol das discussões e no radar dos agentes ou das pessoas que puderem ter alguma decisão em relação a esse tema. Bom, ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.